galerinha, voltando, dando continuidade à aula anterior, né, é o seguinte, a gente vai falar sobre as principais formas de relevo. A gente já sabe que os principais formadores de relevo podem ser internos ou externos e das mais diversas natureza. Mas as principais estruturas de relevo são planalto, planície, depressão e montanha, ok? Então, as montanhas elas são formadas pela ação de forças tectônicas ou agentes internos, ok? Com o choque de placas tectônicas, né, convectivas. Elas são jovens, né, que são formadas em épocas geológicas recentes, chamadas de dobramentos modernos, e apresentam maiores altitudes, uma vez que o processo erosivo ainda não conseguiu aí desgastar o seu tamanho. E as dobramentos antigos, né, que são chamados também de montanhas velhas, que são formadas em eras mais remotas, tendo sido afetadas pela erosão, apresentando altitudes mais moderadas. Os principais exemplos de montanhas jovens são as cordilheiras dos Andes, enquanto das formações mais antigas nós podemos utilizar aí os Montes Apalaches nos Estados Unidos da América. Já o Planalto são superfícies onde predomina intenso processo de erosão, fazendo com que ele seja bastante irregular. Eles se situam entre 200 e 2.000 metros de altitude e apresentam forma plainada, ou morros, serras, ou elevações íngremes de topo plano, que são as famosas chapadas. Todas aqui bastante claro para que vocês entendam que é um pico, morro, colina, chapada, escarpa e cuesta. Essa última aqui em menor escala. Já as planícies são áreas com poucas regularidades e forma quase plana. Têm baixas altitudes, até 100 metros. Há uma constante sedimentação devido aos movimentos das águas do mar, rios e lagos. As planícies podem ser planícies litorâneas, ligadas ao litoral e ao oceano, as planícies fluviais, que estão ligadas aos rios, né? E as planícies lacustres, que estão ligadas aos lagos. Nas planícies litorâneas, aqui nas planícies fluviais, perdão, nós encontramos aí o Pantanal Mato Grossense. É o principal exemplo que a gente pode dar sobre planícies fluviais, ok? E as depressões são as partes mais baixas em relação à forma de relevo que as circundam, ok? Apresentam uma leve inclinação e são também caracterizadas por um processo de erosão, que é um aspecto determinante na sua formação. E as depressões também podem ser duas: as depressões absolutas, quando ela está abaixo do nível do mar, e somente depressão, quando ela está acima do nível do mar. O Mar Morto, na Ásia, é o exemplo de depressão absoluta. Ele está a 482 metros abaixo do nível do mar, sendo a maior depressão absoluta do mundo. Pessoal, agora a gente vai entender que nós temos diferentes classificações do relevo brasileiro, principalmente por dois professores e pesquisadores, que são Aziz Absaber, nos anos 60, e o professor Jurandir Ross, nos anos 90, né? Além, claro, do professor Haroldo de Azevedo, nos anos 40 e 50. Então, nós temos aí o mais novo, né, Jurandir Ross, ele é o projeto Radan Brasil, que foi o que determinou aí os principais pontos e as principais formações do relevo brasileiro. Então, para a gente entender, né, que a classificação de Haroldo de Azevedo, por exemplo, na década de 40, levou em consideração as cotas altimétricas, ou melhor, as altitudes do relevo. O planalto, superfície levemente ondulada, com mais de 200 metros de altitude, e a planície, superfície planada, com menos de 200 metros de altitude. Então, nós tínhamos aí a planície amazônica, a planície do Pantanal Mato-Grossense e a planície costeira, olha só, né, que está aqui no litoral. Enquanto nós temos grande parte do Brasil, Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional e o Planalto das Guianas. Essa é a classificação mais antiga, tá, do território brasileiro. Já Jurandir Ross, né, divulgado em 89, é a mais nova delas. Utiliza os processos geomorfológicos para elaborar sua classificação. Então, ele utiliza ainda, né, os recursos mais modernos, como a aerofotogrametria, né, além de várias outras situações. E conclui, né, que nós temos aí, ele
associa aí um novo tipo de classificação do relevo, que é a depressão. Então, dessas três principais formas de relevo, planalto, planície e depressão, define cada macrounidade da seguinte maneira, segundo Jurandir Ross. Planalto, superfície irregular com altitude acima de 300 metros, produto de erosão, enquanto a planície é uma área plana formada pelo acúmulo recente de sedimentos, e a depressão, superfície entre 100 e 500 metros de altitude, com inclinação suave, mais plana que o planalto e formada por intenso processo de erosão. Tá? Então nós vamos ter aqui, ó, a gente vai ver que muda um pouco as unidades estruturais do relevo brasileiro, né, segundo Jurandir Ross. Né, nós vamos ter aí uma nova classificação com diversas formas de relevo aqui, depressões, planícies e planaltos, onde nós temos aqui toda essa nova situação. Ok? Bom, predomina o planalto de baixa altitude e as planícies. O relevo brasileiro não possui grandes altitudes. Este fato pode ser explicado, como já foi falado anteriormente, a seu território muito antigo, que sofreu grande ataque dos agentes erosivos, fazendo com que suas altitudes sejam modestas. Planalto, planícies e depressões são as principais formas de relevo. O Brasil não apresenta cadeias montanhosas ou dobramentos modernos, uma vez que ele está no centro de uma placa tectônica, né? E estar no centro faz com que a gente esteja longe das bordas onde se encontram aí as grandes cadeias montanhosas, fruto do choque entre placas tectônicas, ok? E a classificação de Araújo de Azevedo, né? Subdivide, olha como que é muito mais fácil, né? Apesar de ser nos anos 40 e de não ter tanta equipamentos para que a gente pudesse ter aí uma determinação mais fiel da realidade. Já Aziz Absaber, né? Ele mantém o número de planícies, 2 grandes planaltos, e subdivide o planalto brasileiro em 6 subunidades. Toda essa, Planalto Central, Planalto do Maranhão, Nordestino, Leste, Sudeste e Meridional. Então aqui, né, teria o grande Planalto brasileiro e o Planalto das Guianas. E Aziz Absaber somente subdivide essas unidades. Já a classificação de Jurandir Ross apresenta uma grande variedade e também contou com grandes projetos e tecnologia para que a gente chegasse a esse resultado. Então nós temos aí, né, o resultado do projeto Radam Brasil, né? Então Jurandir Ross, o projeto chamado Radam Brasil, ele consegue determinar com maior precisão todas as unidades de relevo do território brasileiro. Bom, assunto da próxima aula, aguardo vocês, mineração no Brasil. Ok, espero que tenha gostado e até a próxima.